Você sabe que o pastor Hélio não estava aqui o dia que eu falei isso. Da última vez que eu preguei, eu falei que a igreja estava tendo um pregador internacional, né? Ué, estamos na Inglaterra, eu sou brasileiro. Passaporte português. Passaporte português é um pregador internacional, né? O pastor Hélio não estava aqui, por isso que eu fiz questão de falar de novo. O princípio é isso, né? Já que brasileiro gosta dessas coisas, né? Eu estava falando lá. Quem vai estar pregando na tua igreja? Ah, um pregador internacional, cara. Meu Deus! Nem sabe quem é o cara. Pois bem, aqui o pregador internacional. A propósito, nessa igreja só tem pregadores internacionais. Amém. Gente de altíssimo escalão. Glória a Deus. Amém. Mas vamos logo, irmãos. Eu vou pedir para vocês abrirem comigo em Jeremias 39. E é como eu estava falando, isso aqui eu compartilhei um pouco com os irmãos na reunião de oração. E o Senhor me levou realmente meu coração a querer, a estar trazendo essa mensagem para a igreja como uma mensagem profética. Por que profética? Porque a gente está no começo do ano. E no começo do ano a gente faz um monte de plano. A gente começa a pensar o que a gente fez de errado em 2012, que a gente quer mudar. O pessoal começa a pensar também no projeto Verão 2013, entra na academia, começa a fazer um monte de dieta. Começa a querer fazer um monte de coisa, no trabalho, na vida sentimental e tudo mais. Mas o Senhor tocou muito forte comigo, como eu estava falando, numa quinta-feira, que Jesus não estava deixando eu dormir. Eu tinha deitado para dormir e de repente o Senhor começou a trazer um monte de pensamentos na minha cabeça e tal. Aí eu parei, peguei a Bíblia para ler, comecei a orar e comecei a pedir orientação a Deus. Eu sabia o que estava acontecendo. Beleza, tive aquele momento de oração, de leitura bíblica e de repente eu fui deitar, voltar a dormir. E o Senhor começou a trazer na minha memória um amigo meu. Ele começou a trazer a memória que esse meu amigo ele tinha uma situação pendente. E ele falou assim: Diego, liga para esse teu amigo e fala com ele para resolver essa situação. Porque eu quero fazer grandes coisas na vida dele. E eu liguei para esse meu amigo, ele confirmou, ele virou e disse: Diego, pior que é verdade. Eu estava pensando exatamente nisso, que eu tenho que resolver essa situação. E é exatamente isso que eu vim falar para vocês hoje. Se eu pudesse dar um tema para essa pregação, eu até escrevi aqui, ó, priorizar o que precisa ser priorizado, tapar brechas. Por que a gente está falando isso? Agora eu quero que vocês leiam comigo Jeremias 39. Então assim, ó. Foi tomada Jerusalém. Era o ano de Zedequias, rei de Judá. No mês 10º, quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e de todo o seu exército contra Jerusalém e a cercarem. Era o 10º ano de Zedequias, no 4º mês, ao 9 do mês, quando se fez a brecha na cidade. Até aí. Depois, se vocês estiverem... O Senhor é aquele que traz a cura e a restauração. Lembre-se disso de todo o teu coração. E como foi ministrado aqui, como diz a palavra, ela é muito clara: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Que o Senhor continue ministrando a tua vida, o teu coração, e que aquilo que o Senhor falar ao teu coração, para que você deixe aquilo que tem sido fraqueza no teu viver, e o Senhor está te mostrando isso, deixa isso de lado. Se você tem sentido dificuldade para tratar com determinadas coisas do seu viver, peça ao Senhor e confesse a Ele: Senhor, eu tenho dificuldade nessa área. E o Senhor há de te fortalecer, porque o Senhor é aquele que tem misericórdia das nossas vidas.
E muito mais do que isso, o Senhor tem compaixão por cada um de nós. Que o Senhor continue te guardando, te suprindo e te abençoando em todas as áreas da tua vida. Amém? Quero agradecer ao Diego pela palavra que ele trouxe e que você possa realmente meditar em torno dessa palavra. Todos nós, de uma forma ou de outra, temos deficiências e debilidades. E que nós possamos colocar isso diante do Senhor e clamar ao Senhor para que o Senhor nos fortaleça. Se há alguma brecha no teu viver, peça ao Senhor e essa brecha vai ser consertada, porque Ele é o oleiro e nós somos o barro nas mãos do Senhor. E se há alguma coisa que ainda não tem conserto, diga realmente para o Senhor: Senhor, quebra-me e faça de novo, para que eu possa ter um viver que alegre o teu coração. Amém? Que você tenha uma semana muito, muito abençoada, uma semana de vitórias, uma semana de novas conquistas. Eu quero lembrar que no próximo domingo, lá no Porchester Hall, o Bispo Marcelo estará conosco, está chegando na sexta-feira, estará ministrando a palavra. Esteja lá, convide outras pessoas para estarem conosco no próximo domingo, às 11 da manhã, lá no Porchester Hall. E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces, ternas, ricas consolações do seu Santo Espírito estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e eternamente. Amém. Vai na paz, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. O motivo a vocês a lerem depois do versículo 2, esse versículo tudo até o 10, porque ele vem falando de algumas coisas que aconteceu com esse rei aqui, o Zedequias, que Nabucodonosor fez com ele. Por quê? Porque tinha uma brecha. Porque Nabucodonosor, se você fizer as contas aqui, ele ficou 1 ano e 8 meses contra os muros de Jerusalém. 1 ano e 8 meses procurando uma brecha. 1 ano e 8 meses fazendo uma brecha. E desde já eu já quero te falar, quem que gira o nosso rei? Quem que fica ao nosso redor rugindo como leão? O diabo. Então desde já eu já quero te fazer perceber essa coisa que aconteceu com Zedequias. O diabo, nosso inimigo, ele está no nosso derredor. E ele é insistente, que nem Nabucodonosor foi aqui. Imagine para um rei, Nabucodonosor, ir contra um outro rei em Jerusalém e ficar 1 ano e 8 meses. Será que esse rei não tinha o que fazer no reinado dele, não? Será que ele não tinha que comandar algumas coisas que estavam tendo problema, não? Então, mesmo assim ele ficou lá. O que eu já quero dizer para você, meu irmão? Presta atenção. Presta atenção, porque você não está sozinho aqui. Às vezes a gente quer ter... Eu não vou ficar falando de demoniologia, nada do gênero, mas a gente não pode eliminar essa coisa de que existe o diabo na nossa vida, contra nós. Você sabe, irmão, a gente tem que prestar muita atenção nessas coisas. O diabo, ele é real. E ele está tentando te destruir. Ele está olhando em todas as áreas da sua vida para te jogar no chão. A Bíblia fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele não veio só para fazer um mal, não. Ele veio para acabar com a sua vida. Foi o que aconteceu aqui. Quando você lê a história aqui do rei Zedequias, fala que eles se esconderam, esperando um momento oportuno para fugirem, ele e os soldados. Sabe o que Nabucodonosor fez? Achou ele, matou os filhos dele na frente dele e cegou ele. O que traz isso para a gente hoje? Que é a hora da gente prestar atenção nas nossas brechas.
eu fiquei procurando esse negócio de brecha, desses rachados que acontecem, e eu fiquei vendo sobre as represas. Eu dei uma procurada a respeito sobre as represas. Teve uma represa que estava falando que a situação dela estava tão precária que ela iria matar 171 mil pessoas por causa das brechas, por causa das frechas. E é isso que eu quero, essa mensagem que Deus mandou trazer, para a gente prestar atenção. Porque nesse começo desse ano a gente faz muito planos, mas o que o Senhor falou comigo, eu falei assim: Diego, fala para a igreja, de uma certa forma, parar de fazer planos e priorizar o que tem que ser priorizado. Aquilo que está de errado tem que ser transformado. O que o pastor Hélio falou no domingo? Ele falou sobre o quê? Ele falou perdão. Isso é uma das piores coisas que acontecem na vida de qualquer ser humano. Ficar guardando mágoa, ou até mesmo não pedir perdão, ser orgulhoso. Quais são as brechas que têm aparecido na sua vida, que têm dado legalidade ao diabo de tentar entrar por ela, como Nabucodonosor fez aqui? Eu fico pensando nisso. Quando Deus mandou falar com esse meu amigo, eu falei com ele, eu estava achando assim, não, isso é só com ele. Aí de repente eu cheguei aqui, eu acho que eu estava meio cego, né? Cheguei aqui na reunião de oração, no primeiro louvor Deus já fez assim, ó, Diego, isso é para você e isso é para todo mundo que está à sua volta. Sabe, meu irmão, não tem como construir nada se a gente não tapar as brechas. Eu fiquei imaginando que, como é que são as coisas aqui? Quando você faz uma obra, engraçado, eu me lembro disso muito no Brasil. Quando você faz uma obra, você constrói a casa, você pinta, você massa aquela coisa toda. Depois de uns dias começa a aparecer rachadas. Já percebeu isso? E é normal essas coisas acontecerem. E depois disso você vai lá com a massinha corrida, passa a massa lá, lixa e depois dá uma pintada. Para o quê? Para tirar essas... tirou o som. Isso é 10 depois. Entendeu? Para tampar essas frestas. E é exatamente isso que tem que acontecer. Entende, meu irmão? É normal algumas coisas acontecerem na nossa vida. Nós somos seres humanos. Eu não sou um cara que vai ficar falando assim, que não tem que ter. Acontece. Todo dia acontece uma coisinha na nossa vida que dá vontade de a gente abrir uma brecha. Todo dia. Ou é ficar com raiva de alguém, ou é querer matar o patrão. Não sei. Ou o cara que te fechou no meio da rua. Isso são coisas simples que eu estou falando, né? Tem coisas muito mais complicadas do que isso. Mas esse é um momento que a gente tem que parar para prestar atenção. O que o Senhor quer que a gente faça? Claro que o Senhor tem coisas grandes. Claro que o Senhor tem sonhos grandes para a gente. Claro que o Senhor quer que a gente planeje coisas grandes nesse ano de 2013. Mas quando Deus falou comigo, Ele falou muito específico. Ele falou assim, Diego, fala para não parar de fazer certos planos, porque a fundação está fraca. Porque quando você constrói alguma coisa em cima de uma fundação fraca, ela vai cair. Mas sabe qual que é o maior problema da fundação? É chato de fazer. É pesado de fazer. Eu estava lendo o livro As 25 Leis Bíblicas do Sucesso, e tem uma passagem que, eu não sei se foi o William Douglas ou se foi o Rubens Teixeira que ele fala, mas ele fala assim, quando uma pessoa edifica a casa sobre a rocha, dá trabalho. Por que dá trabalho? Porque você tem que furar a rocha. Não era muito mais fácil pela areia, que só com uma pazinha você tira? Mas quando você fura a rocha, você cansa. Quando você fura a rocha, e detalhe que você tem que furar fundo, porque dependendo do tamanho do que você construir, tem que ter profundidade, tem que ter firmeza. Da igreja que eu vi no Brasil, eles começaram a construir um templo maior, duplicaram o templo. Compraram o terreno do lado. E eu me lembro que uma das situações que eles tiveram que fazer para construir aquela coisa, o engenheiro falou que a fundação tinha que ser firme. E o que aconteceu? Tem um cara que eu não sabia disso.
Tem um cara que eles pagaram para ir ver até onde é chão firme. O camarada, ele tinha uma máquina que furava o chão até achar um chão firme, até achar onde não. A partir daqui, quando a gente colocar o concreto, vai estar firme o suficiente para conseguir construir tudo o que quer construir. E eu achei aquilo super interessante. Por quê? Porque ele cavou fundo. Aquele terreno da igreja, ele não era muito seguro se não cavasse fundo. Ele não seria suficiente se não aprofundasse. Mas o que acontece quando você aprofunda? Requer tempo, requer dinheiro, porque você está cavando, está pagando funcionário. Requer paciência. Porque na construção, eu me lembro na época que a gente morava no Canadá e os trabalhos lá eram todos muito bem divididos. E tinha um pessoal que trabalhava na fundação das casas. Era engraçado que os caras tinham uns 40 anos, mas com cara de 70. Sem dente. Era um trabalho que dava dinheiro, mas os caras se acabavam, os caras andavam tudo corcunda. O Ramon tá aqui que não me deixa mentir. Por quê? Porque o serviço era pesado. Era um dos piores serviços que se fazia no Canadá. Era um dos mais bem remunerados, mas era um dos piores. A pessoa que ficasse muito tempo naquilo lá, ela rapidinho estava se acabando. Por quê? Porque precisava de uma fundação firme para construir. As casas eram muito grandes. Exatamente isso. Que tipo de visão você tem de crescer? O quão grande você quer ser? Aonde você quer que a sua família chegue? Que tipo de profissão você quer ter? Eu fico pensando, e o Senhor ficou ministrando essas coisas no meu coração. Eu acho que calhou muito bem a leitura do livro com essas coisas que Deus veio falando no meu coração. É até onde você quer chegar. Porque se você quer ser grande, meu irmão, se prepara. Porque o buraco vai ser grande que você vai cavar. Mas para cavar esse buraco, você tem que saber até onde vai. Você tem que tapar as brechas. Que brecha que está tendo na tua vida? Sabe, meu irmão, eu fiquei vendo ultimamente algumas coisas e, tocou muito o meu coração. Estava vendo um pastor, ele estava falando que no Brasil hoje tem em torno de 40 milhões a 50 milhões, não sei o certo, de cristãos. E o Brasil nunca teve tão corrupto. O Brasil nunca teve tão ruim. Você acha que isso é avivamento? E esse pastor estava falando exatamente, avivamento é quando um homem ama sua mulher, quando tem uma família firme, é quando um homem paga suas contas, entendeu? É quando onde um homem andar, o rastro dele vai fazer com que as pessoas sintam falta. Eu fiquei pensando sobre essa coisa, da onde a gente está. Então, quando a gente sair de lá, será que as pessoas vão sentir falta ou será que elas vão dar graças a Deus? Para e pensa, onde você tem ido que as pessoas têm sentido sua falta? Graças a Deus, por onde eu passei, eu deixei amigos. É uma prova de que eu sou amado, que eu acho que eu fui um bom amigo. Mas que rastro você tem deixado? Eu achei engraçado, Thiago. Todo mundo que vai falar com você pergunta, e a Mona? Por quê? Porque ela deixou um rastro ótimo, ela deixou saudade. É uma mulher de Deus. Eu fico, para pensar nisso. Onde você tem ido? Você tem sido exemplo? Onde você tem ido? As pessoas sentem sua falta? Quando você vai visitar talvez um trabalho antigo, rapaz, que saudade sua. Eu me lembro uma vez, eu fui no primeiro lugar que eu trabalhei aqui. Ainda tinha a mesma polonesa trabalhando lá, arrumando um quarto. E eu fui de terno, né? Você chique. Ela olhou pra mim com uma cara assim, eu falei, meu Deus, o que você tá fazendo? Porque ela se lembrou de mim. E isso é legal, por mais eu não tinha muito contato com ela, mesmo porque ela não falava nada de inglês,
Mas era legal a expressão dela, me abraçou e tudo mais. E quando você vê pessoas assim, elas sentem a sua falta. Eu fico feliz com essas coisas. Porque eu não tenho deixado um rastro atrás de mim legal. As pessoas têm sentido na minha falta. Eu fico pensando, graças a Deus eu não deixei brecha. Imagine se nesses lugares eu tivesse deixado brecha. Imagine se nesses lugares eu tivesse, sei lá, brigado com alguém. Para e pensa. Ao mesmo tempo que você pode gerar saudade, você pode gerar uma raiva oculta que está dentro da pessoa. Já parou para pensar nisso? Isso é muito interessante. Essa coisa da brecha, que nem o senhor estava falando comigo, isso me marcou muito. O que tem estado atrás? Onde você passa? O que está acontecendo? Eu fiquei feliz que eu estava no Brasil. Eu fui para o Brasil ano passado, em fevereiro. No próprio Brasil, meu patrão, eu tinha sido no meu trabalho antigo, na Money Transfer, eu tinha sido demitido, não demitido, né? Porque a loja fechou, estava falindo, a loja que eu trabalhei estava falindo, então eu não fui demitido, eu fui desligado da empresa. Melhor colocado, né? Mas sabe o que eu achei legal? Depois que meu patrão começou a erguer, ele comprou uma outra empresa, um dos primeiros nomes que ele pensou em colocar na loja que ele estava abrindo era o meu. Eu conto isso, meu irmão, glorificando a Deus, por saber que eu tenho feito bom serviço nesse ramo de trabalho. Mas e minha família? Sua família sente sua falta? Olha e pensa. Mas igual a minha avó. Minha avó, depois que ela saiu fora do Brasil, minha avó morou um tempo fora do Brasil, foi para os Estados Unidos. Quando ela voltou, ela viu que a vida fora do Brasil era muito boa. Aí ela chegou lá em casa e falou assim: Diego, eu amo você, mas eu quero você longe de mim. Eu quero você em outro país. Achei que era muito engraçado. Hoje, tadinha, ela já está querendo que volte. Ela fala: o Brasil não está ruim, não. Entendeu? Sabe, meu irmão? Começa a pensar. Começa a pensar que talvez você possa ter deixado alguma brecha aberta. O que é ser uma represa cheia de brecha que a qualquer momento ela pode quebrar? Que a qualquer momento pode acontecer um acidente, uma gota no copo d'água pode destruir tudo que você tem pela frente. Não queira construir nada em cima de uma coisa que não está firme. Você vê muito agora, quem está acompanhando lá em Xerém, muitas dessas situações, construíram casa em terrenos que não podiam, e o que acontece? Vem a chuva e derriba. A Bíblia se cumprindo fisicamente. Um monte de gente perdeu tudo que tinha, gente morta. É só vocês acompanharem. Faz uma analogia da sua vida a essas situações que estão acontecendo. Eu fiquei pensando nessas coisas. E eu tenho pensado muito ultimamente. Eu falei assim: Deus, eu não quero fazer nenhum plano novo se os meus antigos eu não cumpri ainda. Se os meus antigos eu não acertei eles, se eu não completei. E aí a gente também calha para o lado espiritual. Que tipo de coisa você tem falado para Deus e não tem cumprido? Eu estava lendo a respeito de Ananias e Safira, quando eles falaram que ia dar uma parte do dinheiro do terreno que eles venderam para a obra, né? Para os discípulos, para os apóstolos, para ajudar naquela situação. O que aconteceu? Chegou lá e falou assim: Ananias e Safira chegaram lá com parte do dinheiro, dizendo que era o dinheiro todo. O que aconteceu? Eles morreram. Você sabe, meu irmão, o que você tem falado para Deus e não tem cumprido? A sua palavra tem que valer alguma coisa. É muito triste hoje em dia você ver um monte de gente.
Desse mesmo pastor que eu estava vendo a respeito do... que ele estava falando sobre esses, como eu falei, dos 40 milhões de brasileiros, o país nunca teve tão corrupto. Ele está falando que ele trabalha, na igreja dele tem muita gente que trabalha em banco, e tem muita gente importante dentro de banco. E ele estava falando com o pastor, e essas pessoas da igreja dele estavam falando com ele, que o pior povo para se negociar é o povo crente. É um povo caloteiro, palavras dele. É um povo que não paga. E isso me deixou muito triste. Nós nos denominamos cristãos. Você sabe o que significa cristão? É pequenos cristos. Quando o primeiro termo cristão foi anunciado, foi para dizer que as pessoas que andavam como Cristo, aí deram esse apelido. Eu acho que na época foi até como se fosse um palavrão, no sentido pejorativo da coisa. Você começava a andar que nem Cristo, você era chamado de cristão. Aí você para e pensa, diante das brechas que talvez você abriu, será que você faz jus ao nome cristão? Será que o nosso país pode ser denominado um país cristão? Quando a gente coloca esse nome sobre a gente está dizendo que a gente é igual a Jesus. Será que nós temos andado igual a Jesus? É muito forte isso, meu irmão. Ou será que você vai virar que nem aqueles católicos? Eu sou católico não praticante. O que ultimamente eu já ouvi falar no Brasil, né? Eu sou crente não praticante. Não existe isso, meu irmão. Não existe isso. Você quer conseguir chegar em lugares altos? Ah, Diego, eu quero. Então eu começo a fazer uma fundação boa. Começa a usar material de primeira. Às vezes a gente também só quer pegar as coisas mais baratas, né? Com menos qualidade. E o que acontece? Quebra rápido. Meu irmão, eu gosto de falar dele. Ele tem uma companhia de sofá. E é engraçado, quando ele estava no começo, ele pegava muita reforma. E ele estava falando que muitas vezes ele pegou reforma de sofá da IKEA. Tipo Casas Bahia, né? Por quê? É um sofá bonito, mas que tem pouca duração. Por quê? Porque o produto não é de qualidade. Que qualidade você tem colocado nas coisas da sua vida? Porque é um conjunto. Não existe saída mágica. É isso que eu fico pensando. Não existe lugar que você tenha que correr. Meu irmão, você quer ser bem? Você quer ser próspero? Você vai trabalhar. Você quer coisa, você quer uma família sadia? Você tem que dedicar tempo. Não adianta. É que nem aquela coisa dos pais quererem comprar os filhos, né? Justificando a ausência dos pais. O que acontece? Os pais começam a encher os filhos de presente. Na verdade, o filho quer o pai próximo, não os presentes. Para e pensa nisso. Como você tem gastado o seu tempo com a sua família, no seu trabalho? Ah, Diego, mas o trabalho onde eu estou não é onde eu quero ficar. Eu falei, beleza. Mas aí eu vou mais uma vez citar o livro. Eu estou citando o livro bastante, esse livro que eu estou lendo, porque tem abençoado muito a minha vida. Uma situação, um dos escritores do livro, ele falou exatamente isso. Ele dava aula numa faculdade pública que estava largada. Só que mesmo assim ele cumpria as obrigações dele corretamente. Às vezes um outro professor não cumpria, não chegava no tempo, não fazia as coisas certinho, mas o que ele fazia? Apesar dele não estar sendo remunerado de forma correta, ele era fiel. Chegava no horário certo, cobrava os alunos para eles serem mais aplicados, cobrava na prova, aquela coisa toda. O que aconteceu? Certo momento da vida dele, ele deu aula para um dono de uma faculdade particular que chamou ele, devido à conduta dele, para dar aula na faculdade dele. Sendo muito bem remunerado, com toda a estrutura que ele merecia. E é o que acontece hoje no nosso trabalho. Será que a gente tem deixado brecha no nosso trabalho?
O brasileiro faz muito disso aqui. Como talvez é um trabalho passageiro, como talvez um trabalho que ele faz aqui é o mesmo que ele pode fazer ali, ele larga de mão, ele faz de qualquer jeito. Será que é isso que a gente tem que fazer? Ou será que a gente tem que se dedicar mais? Eu fiquei pensando nessas coisas. E eu fiquei vendo, Senhor, a gente está muito longe de ser aquilo que devemos ser. Mas graças ao seu poder e à sua misericórdia, a gente está aqui de pé. Só que não é desculpa para a gente continuar no erro. A gente tem que ir mudando, a gente tem que ir tapando as nossas brechas. Claro. E eu também não vou falar para você, eu não vou ser um ditador que vai falar que se você não mudar de hoje para amanhã, você vai estar condenado, nem nada do gênero. Mas a gente tem que ser gradativo. Pega uma coisinha, uma brecha que você viu hoje, tampa ela. Mais uma vez, essa coisa do perdão, se você não perdoou, por que não é o momento de mudar? Se você não pagou uma dívida, muda. Você sabe que eu estava com uma dívida na cantina aqui da igreja? É grande até. Paguei 20 libras a cantina. Mas foi de tempo, tá? Não foi rápido. Não foi em um mês, não. Mas por quê? Porque você às vezes distrai. E muitas brechas acontecem exatamente nisso, na distração. Você chega num domingo e pega um salgado, e pô, só no outro domingo e pega. Não, você vai no outro. Quando você vê, a dívida crescendo. Sabe, meu irmão, quando a gente está andando nessa terra, a gente tem que ficar esperto com as coisas. A gente tem que ficar ciente do que está acontecendo. Senão a dívida da coxinha vai ficar grande. E aí vai complicar. Depois vai ter que financiar de cantina. Pagar em suaves prestações. E a gente não precisa disso, meu irmão. Se a gente começar a ver cada dia todas as nossas limitações, tudo onde a gente quer chegar, entendeu? Se a gente começar a ver os nossos dias, se hoje você faz isso, tenta mudar a cada dia. Daqui a pouco você vai estar fazendo tudo correto. Aí, como eu te falei, eu sempre penso nisso, né? É igual o camarada. Eu moro com 2 mulheres, né? São eu num quarto, uma no outro e outra no outro. E mulher só fala de dieta, cara. Aí, eu que não preciso disso, né? Eu tenho que ficar ouvindo. E é engraçado que tem umas dietas miraculosas, né? É tipo, em uma semana perde 10 quilos e tal. Aí depois você até perde os 10 quilos, mas você volta à sua vida normal e engorda tudo de novo, mano. Meu irmão, na nossa vida tudo é trabalho. Não adianta a gente querer fugir. Ontem na minha aula de inglês o professor pergunta assim, qual que seria a melhor época da sua vida? Aí uma pessoa respondeu lá quando eu tinha 23, eu acho. A professora perguntou por quê? Porque eu não tinha obrigação nenhuma. Porque eu não tinha que pagar a conta. Achei engraçado. Ah, me lembrei da minha mãe, quando minha mãe veio morar aqui. Minha mãe ficou uns 2 meses aqui. Aí ela perguntou, Diego, você antigamente era mais calmo. Eu falei, porque eu não tinha conta para pagar, agora eu tenho. Você está entendendo, meu irmão? A gente tem que prestar atenção nas coisas da vida. Tapar as brechas. Não nos distrair. Porque na distração uma brecha pode aparecer. Só que se a gente não abrir o nosso olho, ela vai crescer e vai chegar a um ponto que pode até ser tarde demais, que nem o que aconteceu aqui com Zedequias. Ele estava confortável na situação dele dentro das muralhas, até um dia que Nabucodonosor fez uma brecha e entrou. E quando ele entrou, ele acabou com a cidade. Sabe o que acontece depois disso? Ele destrói todas as muralhas. Você tem que tomar cuidado, meu irmão. Porque hoje você pode ter uma muralha à sua volta, uma proteção, mas se você der uma brecha, o inimigo vai entrar,
vai destruir e vai deixar você sem proteção nenhuma. Foi o que aconteceu aqui. Tem um versículo aqui que eu queria que vocês abrissem comigo, que é Provérbios 28. Depois a gente vai estar orando. Se você puder marcar esse versículo na tua Bíblia, escrever no papelzinho, carregar na carteira para gravar ele na sua cabeça, seria legal. 28:13 fala assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém. Glória a Deus, meu irmão. Se hoje a gente admite que a gente tem um monte de brecha, que a gente precisa da graça de Deus para tampar elas, e a gente tampa e não volta a cometê-las, misericórdia do Senhor vem sobre a gente. Agora, se a gente ficar, mantendo a brecha, como diz o ditado, tampar o sol com a peneira, a gente está entrando num lugar perigoso. Então preste atenção, agora a gente vai estar orando. Comece a pensar, talvez nas brechas que tenha acontecido, que tenha aparecido na sua vida.